texto da PEC da transição deve ser concluído até quarta-feira. Especialistas em audiência cobram investimentos em educação pública. E senadores eleitos têm aula sobre o funcionamento do Senado. Boa tarde, hoje é segunda-feira, 21 de novembro. O Senado Notícias está no ar. A subcomissão que acompanha a educação durante a pandemia da Covid-19 debateu o orçamento do setor em audiência pública nesta segunda-feira. Nos últimos 8 anos, no ensino público, já vinha se gastando muito mais com despesas obrigatórias do que com despesas discricionárias, aquelas relacionadas à melhoria da infraestrutura e outros gastos. Mas em tempos de pandemia, a coisa só se complicou. Para dar conta do mínimo, o governo teve que se endividar para manter os compromissos. Para que fosse possível custear esses recursos, foi necessário a utilização de fontes condicionadas à emissão de títulos públicos. Então, houve emissão de título, houve dívida, no valor de 14,4 bilhões, de acordo com a dotação inicial da LOA. Uma notícia boa foi o reforço do Fundeb, o Fundo da Educação Básica. Estados e municípios não estão sozinhos para garantir a manutenção da infraestrutura escolar e os salários dos profissionais. A complementação ela veio auxiliar muito esse repasse, tanto é que para o ano que vem está estimado algo em torno de 40 bi na PELOA de 2023 de repasse de complementação apenas do fundo, chegando a 23%, então aí em 2026. Então eu acho que assim, a complementação é um fator preponderante para o desenvolvimento da educação básica. Mas no horizonte nem tudo está garantido. A representante da Confederação dos Trabalhadores na Educação pediu a ação dos parlamentares para derrubar vetos ao Fundeb que, a permanecerem, podem limitar o bom funcionamento do ensino ano que vem. Precisamos derrubar esses vetos que permitem hoje que o Fundeb sofra prejuízo. Sim, nós estamos tendo, diria que um remanejamento de recursos, então acho que a gente precisa identificar isso e rever, acho que é tarefa aí do nosso parlamento para os próximos tempos. Segundo ela, a reforma tributária é muito bem-vinda. Uma de suas consequências poderia ser os investimentos na educação. Temos como fazer uma reforma tributária e com destinação certa para o recurso que é arrecadado, assim, a modelo do que foi feito recentemente, inclusive na Argentina, para socorrer ali os efeitos da pandemia, em plena pandemia. A Comissão de Juristas aprovou nesta manhã o anteprojeto da nova lei de impeachment. Foram aprovados alguns itens destacados pelos integrantes da comissão. A redação final será concluída em 48 horas e a proposta será apresentada em primeira mão ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, antes de começar a tramitar. A comissão está trabalhando no anteprojeto desde março desse ano e é presidida por Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal. Também faz parte do grupo o ex-senador Antônio Anastasia, hoje ministro do Tribunal de Contas da União. A proposta define os crimes de responsabilidade e regulamenta o processo de impeachment do presidente da República e outras autoridades. A lei do impeachment é de 1950 e não foi incorporada por vários itens da atual Constituição. Penso, e acho que é a convicção de todos, que vamos apresentar à consideração dos eminentes membros do Congresso Nacional um texto denso, robusto, atualizado, que faz com que a lei do impeachment incorpore todas as previsões que a Constituição de 1988 faz com respeito aos sujeitos dos crimes de responsabilidade. Senadores eleitos e assessores recebem uma aula de como funciona o Senado. O seminário no auditório do Interleges começou hoje e vai até quarta-feira.
Na entrada, muitas fotos, conversas, votos de boas-vindas aos senadores eleitos no dia 2 de outubro e também às equipes de assessores. O seminário é uma oportunidade para eles conhecerem um pouco mais sobre a casa onde os futuros senadores vão exercer seus mandatos a partir de fevereiro do ano que vem. Eu vejo isso aqui como uma excelente iniciativa do Senado para dar esse pontapé inicial, né, para que todos nós, né, comecemos a aprender os detalhes, né, da rotina aqui dentro do Senado. Eu tenho experiência parlamentar, mas no âmbito da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Aqui as expectativas são outras, porque a pauta é outra, a responsabilidade é muito grande e parabenizo a mesa diretora por essa iniciativa. É importante conhecer, é importante a gente estar aqui sabendo como funciona para poder a gente colocar em prática e assim retribuir a cada um dos eleitores 1.484.110 votos, retribuir a eles a toda essa confiança que eles nos deram. Até quarta-feira, eles vão conhecer a estrutura administrativa e legislativa da Casa, como funcionam órgãos como a Advocacia do Senado, a comunicação e os programas de treinamento, por exemplo. E também vão ficar por dentro de informações práticas do dia a dia dos gabinetes, como as regras para uso da verba parlamentar, a demanda de pareceres e notas técnicas e prestação de serviços gráficos. É um jeito deles irem se ambientando e, com isso, tornar mais fácil o trabalho de instalação dos novos gabinetes. É uma primeira aproximação, evidentemente, isso não esgota, né? Mas a gente teve a percepção bem clara, da última vez que foi feito o seminário, o quanto isso ajudou a que os gabinetes se instalassem de uma forma rápida, de uma forma completa. O debate em torno da proposta de emenda à Constituição que retira do teto do orçamento os recursos para pagar o novo Bolsa Família vai dominar as negociações no Congresso esta semana. Até quarta-feira, o texto oficial da PEC da Transição, ou PEC do Bolsa Família, como prefere o futuro governo, deverá estar fechado. Veja na coluna de Economia com a editora do Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. O material que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin entregou ao Congresso é, como ele mesmo ressaltou, apenas uma proposta inicial. Uma das razões é que o governo eleito não tem poder legal para apresentar emenda à Constituição. Só o presidente efetivo, ou 1/3 dos deputados ou dos senadores. A outra razão é que o governo Lula ainda não tem maioria no Congresso. E enquanto negocia os recursos para garantir o Bolsa Família, articula sua base de apoio no parlamento. O senador Marcelo Castro, relator do orçamento, afirmou que o objetivo dos senadores envolvidos no trabalho é fazer uma grande concertação, incluindo deputados, para chegar a um texto possível de ser aprovado no Congresso. Após fechar o texto, Castro será o autor inicial da emenda e vai coletar as assinaturas necessárias para a apresentação. O senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deverá ser o relator da medida na CCJ, que se reúne quarta-feira. Só depois da votação da PEC no Senado e na Câmara é que será possível definir o orçamento do ano que vem. A retirada do Bolsa Família do teto de gastos mexeu com corações e mentes entre operadores do mercado financeiro e economistas. Depois que Armínio Fraga, Pedro Malan e Edmar Baixa, seguidores da linha econômica ortodoxa, escreveram carta ao presidente eleito defendendo o teto, sábado foi a vez de 5 economistas da linha desenvolvimentista lançarem seu manifesto contra o teto. Luiz Carlos Bresser Pereira, ex-ministro da Fazenda, José Luiz Oreiro, professor da Universidade de Brasília, Luiz Fernando de Paula, da UFRJ, Kalinka Martins, do Instituto Federal de Goiás e Luiz Carlos Garcia de Magalhães, do IPEA, afirmam que o teto de gastos não garante disciplina fiscal. Haja vista o estouro de cerca de 800 bilhões de reais ocorrido nos 4 anos do atual governo, mesmo antes e depois da pandemia.
O grupo desenvolvimentista defende a criação de uma nova âncora fiscal a ser amplamente discutida no país a partir de 2023. A Instituição Fiscal Independente do Senado divulgou na sexta-feira o relatório de acompanhamento fiscal deste mês. Entre os principais destaques está a recuperação da economia. A economia brasileira cresceu acima do previsto durante o primeiro semestre de 2022, mas no terceiro e quarto trimestres deste ano houve uma menor expansão do consumo e do PIB, apesar da recuperação do mercado de trabalho e dos estímulos fiscais. Os dados são do relatório de acompanhamento fiscal de novembro, divulgado nesta sexta-feira pela Instituição Fiscal Independente. O documento faz uma revisão completa dos cenários para o período entre 2024 e 2031. De acordo com a IFE, a perspectiva é de desaceleração do PIB no próximo ano, com crescimento projetado de 2,6% em 2022 e 0,9% em 2023. A tendência é consequência da desaceleração do crescimento da economia global e da política monetária restritiva, segundo a instituição. A taxa de inflação medida pelo IPCA deve atingir 5,6% em 2022, desacelerando para 4,6% em 2023, ainda acima da meta de 3,5%. A expectativa é de que a taxa básica de juros, a Selic, encerre o ano de 2022 em 13,75%, diminuindo para 11,5% em 2023. Com a PEC da transição, o aumento potencial nas despesas primárias da União para 2023 é de 173 bilhões. Além de abrir um espaço de 103 bilhões no teto de gastos para o ano que vem, a proposta também permite a expansão de gastos com o programa de transferência de renda, estimado em 69 bilhões de reais. A IFE também revisou a projeção para a dívida bruta do governo de 2022 para 76,6% do PIB. O projeto de lei orçamentária anual recebeu mais de 6 mil emendas de despesas de senadores, deputados, bancadas estaduais e comissões. É o que aponta um informativo conjunto elaborado pelas consultorias de orçamento do Senado e da Câmara dos Deputados. 234,3 bilhões de reais. Essa é a soma total das 6.575 emendas de despesas ao projeto de lei orçamentária anual apresentada por deputados, senadores, bancadas estaduais e comissões permanentes. Com o prazo para apresentação das emendas encerrado, o relator-geral do PLN, senador Marcelo Castro, deve apresentar um relatório preliminar depois de analisar as sugestões de despesas. De acordo com o informativo conjunto elaborado pelas consultorias de orçamento do Senado e da Câmara dos Deputados, as 15 comissões permanentes do Senado apresentaram 68 emendas, que somam 49,6 bilhões. Os 81 senadores fizeram 870 sugestões de despesas, no valor total de 1,5 bilhão. A área de cidadania e esporte foi a mais beneficiada, com 76 bilhões. Em seguida, aparecem as áreas temáticas de desenvolvimento regional, saúde e economia, trabalho e previdência. As emendas individuais de senadores e deputados deram prioridade à saúde, com 6,1 bilhões. Na sequência, surgem as áreas temáticas de economia, trabalho e previdência, cidadania, esporte e educação. Está marcada para daqui a pouco, às 14h, uma sessão especial no plenário do Senado para comemorar os 30 anos da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. A recente viagem do presidente eleito Lula para participar da COP27 das Nações Unidas no Egito provocou críticas pelo fato de ele ter viajado em avião particular de um empresário. Mas, se depender de um projeto em exame no Senado, esse tipo de situação pode estar com os dias contados. A lei que regulamenta a equipe de transição de governo faz 20 anos em dezembro de 2022. Ela visa prover os meios para que o novo governo tenha condições de receber informações da administração pública, planejar as primeiras medidas, definir ministérios e principais cargos do governo que começa. Mas a lei nada diz quanto a situações de deslocamento das autoridades eleitas. O projeto em exame assegura a presidente e vice-presidente da República eleitos o transporte nacional e internacional necessário a atividades relativas à transição governamental.
Não há ainda regra alguma sobre a questão do transporte do presidente eleito após a eleição e nesse período que vai entre a eleição e a posse. Então nós podemos dizer que de fato existe uma lacuna legislativa e que o projeto de lei que trata dessa matéria vem suprir essa lacuna. Toda regra que tem por objetivo garantir a efetividade dos princípios da administração pública fortalecem a transparência e a nossa jovem democracia. O aprimoramento das regras de transparência na transição é importante para evitar, inclusive, interpretações errôneas e críticas infundadas. Mais proteção para crianças e adolescentes expostos a ambientes e produtos digitais, como videogames, redes sociais e propagandas infantis na internet. Essa é a ideia de um projeto em análise no Senado que quer evitar problemas como irritabilidade, transtorno de ansiedade, isolamento social, entre outros, que hoje atingem os mais jovens. O mundo contemporâneo digitalizado traz perigos para as crianças e adolescentes que estão em processo de formação neurológica e a fisiologia e a personalidade ainda estão em desenvolvimento. A gente tem evidências muito robustas de que há efeitos negativos, principalmente no cérebro em desenvolvimento, que é o cérebro infantil e adolescente. E vemos muito indício de uma série de transtornos de ansiedade, de uma série de comportamentos referenciados por uma irritabilidade, isolamento social. Então são alguns indícios, dentro de uma esfera maior, do quanto isso pode causar algum nível de restrição na vida do sujeito. Lembrando que dá limite para a criança, dá limite para ela oferecer um espaço seguro e confortável. O projeto de lei em análise no Senado reconhece a condição das crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento biopsíquico, que precisam ter a garantia de segurança contra a violência e exploração comercial. O texto estabelece que as redes sociais devem proibir a criação de contas por menores de 12 anos e estabelecer mecanismos de verificação de idade. A interação entre jogadores de videogames deverá ter a opção de desativação pelos pais ou responsáveis. Qualquer pessoa com um endereço de e-mail acessa, cria um nickname, um nome fake qualquer e coloca ali a data de nascimento que bem entender. Eu criei um avatar com 10 anos de idade com um nome que não era meu e tive acesso a todas as crianças de todas as idades na plataforma. O projeto impõe regras a todo produto ou serviço de tecnologia da informação que possa ser utilizado por crianças ou adolescentes, mesmo que não seja declaradamente direcionado a esse público. A publicidade digital com música, linguagem ou personagens infantis deve ser coibida pelos serviços. E em relação aos jogos eletrônicos, o texto proíbe as caixas de recompensa, que podem ser compradas com bônus do próprio jogo ou com dinheiro de verdade, sem a certeza do que vem no pacote, semelhante a uma aposta em jogo de azar. Determinados jogos são criados de maneira tal que fazem com que o que a gente chama de reforço intermitente, você nunca sabe quando vai vir a recompensa, faz com que você fique ali cada vez mais motivado a buscar, e então isso tem um potencial viciante bastante grande. A gente tem bastante evidência dos efeitos negativos desse uso excessivo de games, a perda de vínculo social, a perda de atenção, de foco atencional, prejudica a capacidade de resolução de problemas, obesidade, ou seja, há uma série de efeitos deletérios ligados a esses jogos que são criados para que você fique preso neles. O Senado celebrou na sexta-feira os 50 anos da Secretaria de Gestão da Informação e Documentação, setor que preserva a memória do Senado. A secretaria é responsável por gerenciar a documentação, a informação e a memória do Senado. Os itens históricos que fazem parte do acervo são referência nacional. Entre eles estão os originais da Lei Áurea, da Constituição de 1891 e das falas do trono, que são os discursos dos imperadores.
Durante a sessão especial para comemorar os 50 anos da secretaria, o senador Exalci Lucas destacou a competência da equipe técnica, que, segundo ele, precisa fazer um trabalho meticuloso para obter uma documentação ágil, diversificada e transparente. Meus amigos e minhas amigas, festejar os 50 anos da secretaria é, de alguma maneira, exaltar a importância da informação segura e verdadeira, um dos pilares da democracia, cujos principais atributos de um regime democrático maduro, com a transparência, a participação popular e a responsabilização por atos, palavras e omissões são elementos do trabalho dessa secretaria. A diretora-geral do Senado Federal, Ilana Trombica, falou sobre a missão da SGI-DOC. Não é guardar o passado, não é organizar o presente e não é nos proporcionar um futuro com as informações que precisamos. É os três ao mesmo tempo. E essas três missões podem ser claramente verificadas, por exemplo, no acervo do arquivo histórico que temos, onde guardamos um exemplar original da Lei Áurea, onde guardamos, eu contava aqui há pouco para o senador Exalci, a carta de renúncia de Jânio Quadros e, inclusive, a carta dos governadores, pedindo que os senadores atuassem em relação a essa renúncia. Para os gestores do setor, a área é estratégica para o Senado e a capacidade dos profissionais influencia positivamente nos resultados. Somos a secretaria que antevê, planeja e executa projetos de futuro, que gerencia o hoje e preserva o ontem. Desejo que a SGI-DOC continue sendo uma área estratégica para o Senado, que ela continue executando novos e grandes projetos, continue sendo a guardiã da memória do Senado, a referência nacional pela qualidade de produtos e serviços prestados ao Senado e à sociedade. Em boa parte dos projetos de lei e demais documentos legislativos produzidos na Casa, há também a impressão digital da SGI-DOC, especialmente dos bibliotecários do Senado, nas complexas pesquisas feitas a pedido de parlamentares e consultores, que servem de base para projetos de lei e ajudam na tomada de decisões inerentes ao processo legislativo. O aumento do número de casos de Covid-19 acende o sinal de alerta para a retomada de cuidados e restrições. Na semana passada, a UNB e a Universidade de São Paulo recomendaram o uso de máscaras nas salas de aula e em ambientes fechados. Cidade deserta, escolas e comércio de portas fechadas, clima de apreensão e medo. Se existe um cenário que ninguém quer de volta, as imagens descrevem melhor que palavras, ou em número, 700 mil vítimas fatais. Quase 3 anos depois da eclosão da pandemia na China, foram muitas as oportunidades que tivemos para aprender. No entanto, corremos o risco de repetir erros que já cometemos. A chegada das vacinas, por certo, trouxe um alívio, mas não definitivo. As longas filas em busca das primeiras doses de antes não se repetem na hora do reforço. A imunização de crianças abaixo de 50% compromete todo o esforço dos profissionais. O surgimento de novas variantes propõe mais um desafio aos cientistas e autoridades da saúde. Haver novas variantes não surpreende. Quer dizer, o que nos preocupa, isso tem sido monitorado pela vigilância epidemiológica e pela vigilância genômica no mundo todo, inclusive no Brasil, é que podem surgir, sim, variantes e subvariantes, como é a cepa BQ1, que é essa que hoje já circula entre nós, que tem uma alta taxa de transmissão e que tem um escape vacinal. O memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 aqui no Senado é também um chamado à responsabilidade. O contágio aumenta, cresce o número de internações, a pandemia ainda não acabou. Precisamos fazer o dever de casa. Na nova onda da Covid-19, a maioria dos hospitalizados é idosa, imunossuprimida ou está com a vacina atrasada. Ou seja, não tomou nenhuma dose ou estão pendentes as injeções de reforço. A baixa adesão também contribui para o surgimento de novas variantes. Não temos no Brasil atualmente as chamadas vacinas bivalentes, que seriam as ideais para a gente estar imunizando a população nesse momento de aumento de novas variantes.
Mas a gente sabe que as vacinas que nós temos atualmente no Brasil, elas são eficazes e elas diminuem a possibilidade de internação, de hospitalizações, de desenvolvimento de doença grave e de mortalidade. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.